Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma aula no mundo da física. Eu sou a professora Risolda Farias e agora vamos descobrir qual o tema da aula. Olha aí, aula 16, revisão e avaliação. E agora que já estamos apresentados, vamos à nossa revisão. Muito bem, pessoal. Na nossa revisão, parte 1, nós vamos falar sobre a eletricidade. Claro que vocês já perceberam que quando se fala de eletricidade, temos que falar da origem da sua história. Verifique comigo a origem da eletricidade. Olha lá, breve histórico sobre a evolução da eletricidade. As primeiras experiências de que se tem notícia no campo da eletricidade ocorreram na Grécia Antiga. E quando se fala em eletricidade, eu tenho aqui, pela imagem que representa aí, o ambar. Quem foi que descobriu o primeiro surgimento da eletricidade? Foi Tales de Mileto. Tales de Mileto fez o seguinte: numa das experiências, um bastão de ambar, uma resina vegetal fossilizada, foi esfregada em um pedaço de tecido. E após isso, o bastão de ambar adquiria, olha só, primeiro Tales de Mileto pegou um ambar e atritou, e ele percebeu que esse ambar começou a atrair determinados materiais, como um pedaço de tecido e entre outros. Aí o que aconteceu depois desse boom da eletricidade? Numa dessas experiências, um bastão de ambar, uma resina vegetal fossilizada, era esfregada em um pedaço de tecido e após isso o bastão de ambar. Isso aqui é muito importante. Falar de eletricidade é lembrar que uma resina, que temos aí uma resina vegetal fossilizada, que é o ambar, e ela, toda vez, falou em eletricidade, na origem, eu tenho que lembrar do ambar. E adquiria a capacidade de atrair pedacinhos de palha seca. Logo, o ambar, em grego, quer dizer elétron, o que explica a origem da palavra eletricidade. Toda vez que eu falar em ambar, eu lembro que ele representa em grego elétron, e isto explica a origem da palavra eletricidade. Depois disso, nós estudamos a eletrização. Lembram quando falamos que a eletrização nada mais é do que eletrizar um determinado corpo, que significa tornar diferentes o número de elétrons e o número de prótons do corpo. Logo, podemos eletrizar um corpo por 3 processos distintos. Nós estudamos esses 3 processos: o atrito, por contato e por indução. Percebam que eletrizar significa ou determinar um corpo, que torná-lo diferente. Significa o quê? Que o número de prótons e o número de elétrons desse corpo significa tornar diferentes o número de elétrons e o número de prótons do corpo. Toda vez que eu vou eletrizar um corpo, um dos 3 processos distintos que temos aqui, o atrito, o contato e por indução. Vamos analisar o primeiro. Olha lá. Eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, eu tenho condições iniciais: 2 corpos isolantes e eletricamente neutros. Observem comigo. Eu tenho um bastão de vidro, que ele é neutro, e a seda neutra. Isso é antes da eletrização. Durante significa dizer
que eu irei atritar ou esfregar o bastão de vidro na seda. E observe que durante esse processo de eletrização está havendo aqui uma transferência, né, de quem? Desses elétrons. E a causa vai atritar-se os dois corpos. Primeiro, o antes. Tenho dois corpos isolantes e eletricamente neutros. E a causa, atrita-se os dois corpos. E o efeito, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos e mesmo módulo, ou seja, cargas elétricas de sinais contrários. Antes eu tinha o quê? Dos corpos isolantes e eletricamente neutros. Minha causa, qual é a causa? Atrita-se os dois corpos, como nós temos o antes, o durante e o depois, que é o efeito. Os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos e mesmo módulo. E, logo, essas cargas têm sinais contrários. E agora, pessoal, nós vamos ter uma animação sobre a eletrização por atrito. Toda vez que falarmos da eletrização por atrito, nós temos aí esses corpos. Vejam, na eletrização por atrito, eu tenho aí dois corpos neutros, a flanela de lã e o vidro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou atritar ou esfregar. E no final, eu tenho que essas cargas elétricas vão ter o quê? Uma positiva e a outra negativa. Muito bem. Outro tipo de eletrização, temos aí a por contato. No atrito, nós fizemos o quê? Atritamos. Agora, no contato, você vai encostar esses corpos. Vejam, na eletrização por contato, nós temos as condições iniciais. Dois corpos condutores e pelo menos um eletrizado. Condições iniciais. Temos aqui dois corpos. O antes. Temos aqui as condições iniciais. Dois corpos condutores e pelo menos um eletrizado, como eu tenho corpo A e corpo B. Causa, o corpo eletrizado é encostado no corpo neutro, como você percebe aqui, ó, durante a eletrização. E quais os efeitos? Os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal, ou seja, essas cargas têm, as cargas têm sinais iguais, como nós temos aqui, ó, no depois. Logo, eu tenho condições iniciais, eu tenho a causa e tenho os efeitos. E agora, né, quando se fala dessas condições iniciais, dois corpos condutores, pelo menos um eletrizado, a causa, o corpo eletrizado é encostado no corpo neutro, os efeitos, eu tenho os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal. E falando sobre isso, nós percebemos aí que sempre que eu falar de encostar dois corpos condutores e pelo menos um eletrizado, eu tenho aí a eletrização por contato. Os efeitos, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal, ou seja, sinais iguais. E agora nós teremos aí uma animação sobre a eletrização por contato. Prestem atenção e verifiquem condições iniciais, durante e o efeito. Vamos lá assistir. Temos aí o processo de eletrização por contato. Percebam que quando se fala da eletrização por contato, eu tenho aí duas esferas condutoras, só que uma é eletrizada e outra é neutra. Percebam aí o que vai ocorrer, ó. Temos aí que essas cargas vão ficar, observa aí comigo,
eu tenho processo de eletrização por contato. Aí você tem duas cargas, você tem aí, e elas no final são cargas de... Você tem aí essas cargas, que uma tem um corpo eletrizado e a outra neutra. Muito bem. Depois que eu vi que pela eletrização eu vou encostar, o atrito eu vou atritar, e a eletrização por indução, você vai perceber o seguinte, vejam, olha lá. Na eletrização por indução, a indução eletrostática é o fenômeno de separação das cargas elétricas de um corpo. Vamos analisar com mais detalhes este fenômeno elétrico. Vejam que eu tenho as condições iniciais dos corpos condutores, um eletrizado, o indutor, e o outro neutro, o induzido. Aí você tem, quando essas esferas são aproximadas uma da outra, mas sem que haja contato entre elas, elétrons da esfera, como eu tenho aqui, o induzido e o indutor. Aí, olha só, você tem condições iniciais, dois corpos condutores, um eletrizado, vai ser o indutor, o eletrizado é o indutor, e o outro neutro é o induzido. Toda vez que eu tiver essas condições iniciais, você tem aí o seguinte: quando essas esferas são aproximadas uma da outra, mas sem que haja contato entre elas, elétrons da esfera neutra são atraídos ou repelidos, dependendo da carga do indutor. Primeiramente, nós temos o quê? Condições iniciais. Eu tenho o indutor e o induzido. Induzido é o neutro, que é a esfera B. E o eletrizado, que é o indutor, é a esfera A. Muito bem, falando da indução, este processo não é de atrair, não é de esfregar, não é de colocar em contato. Nesse aí é uma aproximação, não vai tocar nada. Vejam agora na nossa animação. No processo de eletrização por indução, percebam o seguinte, observem aí. Após ter ocorrido a separação de cargas elétricas, como você tem aí, podemos eletrizá-la, ainda na presença do indutor, bastando para isso ligá-la à terra, como nós estamos vendo aí, ó. Ligá-la à terra, aí você tem. Dizemos então que o induzido foi aterrado. Como a Terra é muito grande e condutora, ela pode facilmente aceitar ou doar elétrons ao induzido, como você pode observar na nossa animação, dependendo apenas do sinal da carga do indutor. A Terra funciona assim como um grande reservatório de cargas elétricas. No caso apresentado, nós temos aí os elétrons, vejam, eu tenho o indutor e o induzido. Você tem aí, depois que eu vou aterrar, você vai aterrar, você tem primeiro a separação de cargas, depois eu vou aterrar e você percebe aí que os elétrons descerão pelo fio terra, repelidos pela carga negativas aí do indutor. Aí você tem que, a seguir, ainda na presença do indutor, ele é desfeito a ligação terra, é como eu tivesse cortado, tá? Cortei o fio terra e, finalmente, o indutor é afastado do induzido e as cargas elétricas destes espalham-se pela superfície. Percebam aí que, nesse caso aí, o efeito, né, dos corpos, eles ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos. Logo, você tem aqui, na eletrização por indução, eu tenho que os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos. Perceberam aí a diferença de cada eletrização? Atrito, eu vou esfregar.
Muito bem, então finalizamos aí essa parte da animação que envolveu a eletrização por indução. Falando ainda, né, sobre a eletrização por indução, nós temos aí, vejam, o que nós assistimos na animação. Condições iniciais, 2 corpos condutores, um eletrizado, que é o indutor, e o outro neutro, o induzido. Causa, o indutor é aproximado do induzido, como vocês puderam ver na animação. O induzido é ligado à superfície da Terra, que chamamos de aterramento. Depois eu corto esse fio terra aqui, ó, você vai cortar, e no final vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o quê? Os efeitos. Os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de sinais opostos. No contato, nós vamos ver agora, olha só, no atrito, você viu aí no atrito que eu esfreguei. No contato, se colocaram as esferas em contato, e nessa foi apenas uma aproximação, que temos aí uma separação de cargas. Depois disso, vamos fazer agora um resumo do que é a eletrização por atrito, por contato e indução. Vejam aí. Na eletrização de forma geral, corpos eletrizados por atrito, contato e indução. Temos aí a eletrização desses 3 tipos, o atrito, o contato e a indução. Ficam carregados respectivamente, olha só, como na animação nós vimos, que no atrito eu tenho aqui cargas de sinais contrários, no atrito. No contato, carga de sinais iguais. No contato e na indução, as cargas de sinais contrários. Percebam que existem aí esses 3 tipos de eletrização. Existem também aplicações no cotidiano. Trouxe para vocês 3 imagens que representam muito bem a aplicação no cotidiano. Como, por exemplos práticos de eletrização por atrito. Escolhi a eletrização por atrito. Podemos citar os seguintes casos. Uma caneta de plástico eletriza-se ao ser atritada com seda e atrai pedacinhos de papéis. Um pente fica eletrizado ao ser atritado nos cabelos de uma pessoa e passa a atrair esses cabelos. Um filete de água, pedaços de papel picado, entre outros. Até mesmo uma roupa de nylon eletriza-se ao ser atritada com o nosso corpo. Um veículo em movimento fica eletrizado pelo atrito com o ar. Um tubo de PVC atritado com lã atrai pedacinhos de isopor. Então, pessoal, vocês podem observar que existem vários exemplos da eletrização. E eu trouxe aí para vocês da eletrização por atrito. Outro assunto também estudado, mas de forma qualitativa, foi a lei de Coulomb. Observem aí comigo. Força elétrica. A lei de Coulomb é a lei da física que nos permite calcular a força de interação entre cargas elétricas. De acordo com essa lei, a força elétrica é proporcional ao produto do módulo de 2 cargas elétricas, bem como inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. E essa lei, com a equação da lei de Coulomb, você tem aqui uma conversa querendo saber qual é a força elétrica, e você usa a equação da lei de Coulomb. Força elétrica é igual a K vezes o módulo entre 2 cargas Q1 e Q2 sobre a distância ao quadrado. Se a constante eletrostática for no vácuo, nós vamos utilizar o K0. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado e relembrado do que nós estudamos aí na aula. Finalizo aqui a nossa revisão e até mais.